do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C. Pessoal, tudo bem com vocês aí? Nós vamos continuar o nosso aprendizado aqui em C. Hoje é a segunda aula de funções, então vamos continuar aqui. Se você ainda não assistiu a primeira aula, eu aconselho você a assistir, porque a gente vai continuar o assunto a partir daqui, ok? Então vamos lá. Nós tínhamos planejado aqui então 5 aulas, nós já vimos a primeira aula, onde a gente desenvolveu a primeira função. Hoje nós vamos trabalhar aqui com parâmetros, certo? Então, nós já vimos como criar funções, como dar nome para funções. Hoje nós vamos ver especificamente aqui parâmetros de função, o que é e como funciona isso daí. Ainda nós vamos ver ainda retorno de valores, prototipação e escopo de variáveis, tá ok? Então, esses assuntos aí são assuntos da próxima aula. Ou melhor, das próximas aulas, né? Porque nós vamos ter aí várias aulas. Bom, primeira coisa de parâmetros que nós vamos ter que entender aqui. O que são parâmetros e quais são os tipos de parâmetros que eu posso ter. O que são parâmetros? Bom, parâmetros são como variáveis que você usa para programar as funções, vamos chamar desse jeito. Ou seja, uma função ela vai receber um parâmetro, ou seja, um conteúdo dentro de uma variável, e a partir daí ela vai tomar alguma atitude lá dentro ou fazer alguma coisa. Ou seja, você usa o parâmetro para programar a função, como que ela deve agir, tá ok? Agora, se elas são variáveis, né, se esses parâmetros são variáveis, elas têm que ter também tipos de dados, né? Que tipo de variável é? Então, se é um int, se é um char, se é um float, double e por aí vai, tá ok? Outra coisa também que as mesmas regras que a gente já viu para a criação de variáveis, ou seja, o nome da variável tem que começar com letra, ela tem diferenciação de maiúscula e minúscula, não pode ter espaço e tudo isso daí, certo? E também esses parâmetros são variáveis que vão existir somente dentro da função. Então, eles estão ativos dentro da função. Fora da função, eles não são ativos. Então, aqui tem alguns exemplos. É a primeira vez que você está vendo essa palavrinha aí, né, void. Eu vou explicar já o que é. Eu vou já trazer para você esse conceito. Tá? Na aula passada, a gente não viu esse conceito de void. Nós criamos uma função simplesmente colocando o nome dela, mas agora nós vamos aprender esse conceito aí de void, que é um detalhezinho que não é que eu deixei passar na aula passada, né? Mas eu queria que você se concentrasse em algumas coisas um pouquinho diferentes, ou seja, só o entendimento do que é uma função, de como você criar uma função, e agora nós vamos lapidando esses conceitos, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma função chamada conta até, e ela tem um parâmetro, ou seja, uma variável do tipo inteira chamada vezes. Então eu posso contar até 3 vezes, contar até 5 vezes, vamos imaginar alguma coisa assim. Aí eu tenho aqui uma outra função, a função soma. Então, por exemplo, ela recebe 2 números inteiros, então int número 1, vírgula, int número 2. Perceba que aqui eu tenho uma vírgula, aonde eu falo quais são os parâmetros. Não confunda isso daqui com aquela criação de variáveis, sabe? Que você pode dar, por exemplo, assim, int número 1, vírgula número 2. Eu criei 2 variáveis do tipo inteiro. Em parâmetro não funciona assim. Parâmetro funciona int número 1, vírgula, int número 2. Se eu tenho 2 parâmetros, eu tenho que especificar o tipo deles 2 vezes. Tá ok? Por quê? Porque olha só o terceiro exemplo aqui, ó. Imprime na tela int, linha 1, int, coluna, char, letra. Olha só o que acontece aqui. Eu tenho 3 parâmetros de tipos de dados diferentes. Isso pode acontecer. E a ordem desses parâmetros também não é importante. Vai ser importante porque você vai definir desse jeito e a partir daí você tem que usar na mesma ordem que você criou. Okay? O grau de importante é isso. Agora, o char ser o último parâmetro ou ser o primeiro parâmetro, como está aqui no exemplo, tanto faz. Tá? Então a ordem na criação tanto faz, na hora de usar tem que seguir a mesma ordem que você criou. Ok? Então isso é importante.
Nós vamos fazer o seguinte, como um exercício, para você ver como funciona isso, nós vamos utilizar o exemplo da aula passada, que nós criamos esse menuzinho, né? Vocês devem se lembrar que a gente criou primeiro o menu sem usar funções, e aí depois a gente criou uma função que ela colocava os asteriscos, né? Então aí eu repetia, antes de menu eu chamava a função, depois eu tinha o menu, depois eu chamava a função de novo, depois eu tinha todas as opções e chamava a função de novo. Então nós vamos trabalhar com isso daí agora, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer aqui, ó, é mostrar um detalhezinho que eu não havia falado. Na realidade, algumas informações eu vou entregando aos poucos para que vocês sedimentem um conhecimento e depois possa partir para o outro. Então é o seguinte, perceba que aqui, ó, eu tenho a função main, ela não deixa de ser uma função, tá? Se eu paro o mouse aqui em cima, ele vai falar int main. Você veja que aqui tem um int, tá? Então não tem nenhuma novidade aqui. Se eu parar o mouse em cima de linha, ele está lá int linha. Então quer dizer que quando você não fala nada, ele assume que vai devolver um inteiro. A função devolve um inteiro. Nós vamos ver esse retorno de informação um pouco mais para frente, tá? Então, na realidade, é o próximo assunto que a gente vai falar, vai ser o retorno de informação. Mas o foco aqui é o seguinte, se eu tenho int main, eu tenho que ter um retorno 0. Perceba que aqui no linha, eu não estou retornando nada. Por quê? Porque não é uma função para retornar alguma coisa. Então eu preciso falar que pelo menos que ela não devolve nada. Como que eu faço isso? Eu uso aqui void. Se você não colocar nada, até vai funcionar, mas você pode, dependendo da versão do compilador, ele vai falar para você que ele deveria devolver alguma coisa e ele estava inferindo que era inteiro e vai devolver o inteiro, tá ok? Então isso é só um detalhe. Olha só, se eu salvar aqui e rodar, você vai ver que vai continuar tudo funcionando da mesma maneira. Ó, tá aqui, ó, funcionou da mesma maneira. Beleza? Então, vamos começar aqui a alterar a informação que eu preciso aqui, né? Então, vamos começar com algumas alterações aqui. Eu vou parametrizar, ou seja, eu vou configurar a minha função linha para eu poder dizer quantos caracteres eu quero replicar. Aqui está cravado dentro da função que é 28, mas vamos supor que eu quero deixar ela mais desacoplada. Lembra do conceito de desacoplar uma função? Então isso daí quer dizer que eu vou poder copiar esse código para outro programa que eu for fazer e ele vai funcionar. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou criar um parâmetro chamado quantidade. Certo? É um parâmetro que eu vou depois utilizar aqui dentro. Só que os parâmetros eles precisam de um tipo, porque a linguagem C ela é uma linguagem fortemente tipada, então tudo eu tenho que falar qual é o tipo. Legal, então eu vou falar aqui int quantidade. Então eu vou ter aqui o parâmetro quantidade do tipo inteiro, certo? Se eu falo que eu tenho um parâmetro chamado quantidade, toda a minha chamada de função eu vou ter que depois falar isso daí. Olha só. Se você parar o mouse aqui em cima, ele vai falar aqui, ó, muitos poucos argumentos na chamada da função. Ou seja, eu falei aqui que tem um parâmetro e aqui eu não passei nada. Argumento é um sinônimo para parâmetro, mas sinceridade quase ninguém usa isso. Geralmente a gente usa a palavra parâmetro. Mas antes de mexer aqui no main, vamos terminar aqui a nossa função. O que eu vou fazer com essa quantidade? Eu vou substituir aqui o 28 pela quantidade. Então o que acontece? Antes eu tinha um for que ia de 0 até 28, agora eu tenho um for que vai de 0 até quantidade. Então aí eu consigo programar aqui a minha função. Quer ver só? Vamos supor que eu vou colocar aqui 10, aqui eu vou colocar 22 e aqui eu vou colocar o certinho que é o 28 para ficar bonitinho aqui. Mas ó, eu usei a mesma chamada de função com 3 parâmetros diferentes. 3 parâmetros não, o parâmetro é o mesmo. 3 valores diferentes para esse parâmetro. Isso quer dizer que quando eu passar 10 como parâmetro para a função linha, esse número 10 vai entrar dentro da variável quantidade automaticamente, sem eu fazer nada. E aí eu posso utilizar ela como eu uso aqui o i, tá? Aí eu tenho a variável i aqui, eu tenho aqui a variável quantidade. Só que a variável quantidade só vale dentro da linha. Aqui dentro eu não tenho essa variável, ok? Vamos rodar para ver o exemplo, ver como que ele vai ficar. Então, rodei aqui.
Beleza, olha só. A primeira chamada que eu fiz, eu passei 10. Então ele colocou aqui 10 asteriscos. A segunda, 22. Ele colocou aqui 22. E a terceira, passei 28. Ele completou aqui os 28, que ficou o forzinho meu bonitinho. Legal, né? Bom, então vamos continuar aqui. E eu vou colocar aqui agora todo mundo com 28 para ficar bonitinho. E eu vou fazer mais uma alteração. Eu vou colocar mais um parâmetro aqui, que é uma variável do tipo char chamada símbolo. Ah, beleza. Então agora eu vou colocar o que eu receber aqui como símbolo. Opa, chat não, né? É char. Ah, que absurdo. A gente erra, né? Então eu vou colocar aqui agora esse símbolo dentro do printf. Será que se eu tirar tudo isso daqui e colocar simplesmente aqui símbolo, vai funcionar? Vamos ver? Eu vou rodar. Ele já está me dando a dica aqui que isso aqui pode não funcionar, né? O que vai faltar eu fazer? Bom, primeira coisa, olha só, aqui ele está falando, olha, você está passando poucos argumentos, então vamos corrigir aqui primeiro, senão eu não consigo nem rodar o nosso amigo aqui. Então eu vou passar aqui, como é uma variável do tipo char, tem que ser aspas simples, eu vou passar aqui para esse de cima, eu vou passar o asterisco mesmo, para esse outro aqui, eu vou passar aqui o sinalzinho de menos, e para esse último aqui, eu vou passar a cerquinha. Legal? E vamos rodar essa geringonça aqui para ver se ela vai funcionar. Eu vou rodar, pá. Opa, ele deu um erro aqui. Nossa, um monte de coisa. Falando, olha, printf símbolo. Olha, está passando aqui, mas não tá legal, né? Ele deu um monte de erro aqui, né? Que será isso? Bom, isso daí é o seguinte. Lembra que o printf, ele recebe tudo dentro de uma string que vai ter aqui uma configuração para ela. Então, se eu quero imprimir um caractere, porcentagem C. Lembra disso daí. Você não pode jogar direto o caractere que eu recebi aqui, direto aqui. Isso é uma configuração do printf, não tem nada a ver com a nossa função aqui. Tá ok? Então, fica ligado nisso daí, ó. Eu vou salvar, vou rodar de novo, vamos ver se agora... Opa, agora deu. Olha só que legal. No primeiro, eu passei com um parâmetro o asterisco, então ele imprimiu um monte de asterisco. No segundo, eu passei com um parâmetro o sinalzinho de menos, então ele colocou um monte de sinalzinho de menos. E no terceiro, eu coloquei aqui a cerquinha, o hashtag, o nome que você queira dar para isso aí, numeral, tá? E aí tá tudo aqui, a cerquinha aparecendo. Legal? Bom, beleza. Vamos deixar todo mundo aqui como asterisco para ficar bonitinho, né? Para ficar igual o exemplo. Só que aqui eu tenho mais um detalhezinho que eu quero falar, porque é uma dúvida que de vez em quando surge. Eu tenho que ter um espaço aqui ou não? Tanto faz, tá? Eu gosto de dar o espaço por uma questão de leitura, tá? Mas aí segue, cada um pode trabalhar da maneira que quiser. Beleza? Bom, antes da gente continuar aqui e sair aqui do código, eu queria só falar uma coisa. Vamos rodar aqui para ver se ele está funcionando. Ó, agora funcionou direitinho, passei asterisco para todo mundo, o número certo. Então agora ele ficou legal. Um detalhe aqui que é bastante importante. Como é que você tira a dúvida comigo, né? Você pode usar ali o comentário, muita gente já usou o comentário do vídeo, mas sempre que você for fazer isso, coloque naquela aula que você quer esclarecer e fale a linha. Por exemplo, vamos supor, eu não sei por que aqui é porcentagem C. Então você vai falar lá no comentário do vídeo, olha, no código que você apresentou, na linha 8, você usou porcentagem C. Por que isso? E aí eu vou te responder. Então, especifica a linha, tá? Que facilita a vida. Agora que nós já vimos, né, eu vou falar sobre um assunto aqui, eu vou adiantar um pouquinho, porque não é hora ainda da gente se preocupar com isso, mas existem basicamente dois tipos de parâmetro. Tá? Digo isso porque senão dá a impressão assim que a gente está pulando coisas e tudo mais, e não é verdade, né? Então, o primeiro tipo de parâmetro que nós vamos ver aqui é o parâmetro por cópia, que é esse que a gente acabou de ver, aonde um conteúdo é copiado para dentro de uma variável. Eu posso passar como parâmetro também uma variável para uma função, né? Passar o conteúdo de uma variável para uma função, e mesmo assim continuar
o parâmetro por cópia. Um outro tipo de parâmetro é o parâmetro por referência. Então, o parâmetro por referência, nós não vamos ver agora. Qual que é a ideia dele? A ideia é que eu tenha uma variável que eu passo o endereço dessa variável e aí tudo que eu fizer com essa variável dentro da função, isso vai ser replicado na variável original. Nós já usamos isso quando a gente usa o scanf. Então, quando eu tenho o scanf, eu já tenho esse lance do parâmetro por referência, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes agora, só estou falando que existe, né? Porque futuramente, quando a gente entender o conceito de ponteiro, que vai ter uma aula mais para frente que nós vamos falar sobre ponteiro, aí sim nós vamos ver o parâmetro por referência em uso, tá ok? Porque na realidade ele vai usar um ponteiro para fazer isso. Então, antes de aprender com ponteiro, eu nem vou dar nenhum exemplo desse tipo aí, beleza? Bom, então isso aqui é o fim da nossa parte 2. Na parte 3 nós vamos continuar outros assuntos aí, eu espero ver vocês lá, tá ok? Até mais. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C